Eu converso agora com o Cláudio Dantas, que está conosco lá em Brasília. O deputado federal Danilo Forte também está conosco, do União Brasil. O Danilo, que é exatamente o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque a previsão é de que as metas fiscais para o ano 2024 precisarão de reajuste, aliás, de um ajuste, de uma revisão. O Dantas, seja bem-vindo. Deputado, seja bem-vindo também. Boa tarde, hein? Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Boa tarde, deputado Danilo Forte. Muito obrigado aqui pela entrevista no Prós e Contras. Já vou abrir aqui, Piotr, rapidinho, já perguntar, pegar como gancho o que você falou, mas já perguntar para o deputado sobre o PAC que foi lançado hoje. Só que é o seguinte, deputado, tem dinheiro, tem orçamento, o senhor como relator da LDO, tem orçamento para bancar aí esse PAC ambicioso lançado pelo presidente Lula hoje? Sem dúvida que é uma proposta muito ambiciosa e muito além do tamanho do orçamento nosso hoje. No orçamento que está sendo confeccionado para 2024, o que foi aberto de espaço para o PAC são apenas 5 bilhões. Chegou a falar de 1,7 trilhão, é muito dinheiro. Então, tem a parte privada e tem a parte das estatais e tem a parte pública. No que diz respeito à parte pública, mesmo que seja 60 bilhões por ano, como estava anteriormente previsto, nós precisamos ainda fazer uma adequação, tanto ao arcabouço fiscal, que ainda não foi concluída a votação na Câmara dos Deputados, como também a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é que vai dizer como os recursos do PAC poderão vir. Eu, logicamente, acho o PAC importante, mas o espaço, até tenho dito, que as emendas parlamentares também podem ajudar na formação desse orçamento. Só que ainda não está escrito na lei orçamentária com relação a isso. Então nós vamos ter que fazer esse debate no Congresso Nacional para autorizar, inclusive, a perspectiva das emendas parlamentares poderem fortalecer esse financiamento. Tá, Dantas, posso fazer uma pergunta direta aqui ao deputado? Deputado, vamos lá, rapidamente. Claro. Eu já vi um depoimento seu anteriormente que a conta não está fechando, e matemática não aceita a narrativa. Chega uma hora que a conta não fecha. E o governo continua nesse sistema de expansão de gasto, bem da cara dos governos petistas. E a gente não está tendo crescimento econômico e não se vê uma retomada do crescimento econômico. Muito pelo contrário, aumento do déficit público, que mostra que o governo tem problemas com relação a esse tema no primeiro semestre, e uma redução muito significativa do investimento externo no Brasil, dada essa lógica de insegurança jurídica, de governo que gasta mais do que arrecada. Diante disso, o senhor acha que pode haver alguma coisa não republicana para fazer fechar essas contas do governo? Eu disse que o Piotr apertava sem abraçar, você riu aqui para mim aí do programa, não foi? Eu não tenho dúvida que pedalada nós não vamos fazer, nós não vamos permitir. Né? Você me conhece, sabe da minha história. Sim. Eu acho que, inclusive, estive com o ministro Haddad, né? Conversei longamente com ele. Ele está entusiasmado aí com 3 princípios que ele acha que contribuem para reduzir a meta fiscal, que é a questão referente à solução do problema do CAF, é o problema das empresas offshore que sonegam imposto no Brasil com escritórios camuflados no exterior, e também a questão dos fundos que ainda precisam ser apurados, a rentabilidade para o pagamento de imposto com relação a isso. Ele acha que essas 3 premissas zerarão a meta fiscal. Eu acho muito otimismo. Inclusive, coloquei isso para ele. E, por outro lado, também disse a ele que, dentro do que estava sendo colocado e da grandeza do projeto, realmente eu acho que aí tem um descasamento. E, como você muito bem falou, a matemática não dá para colocar narrativa. Então, eu acho que a gente precisa aprimorar esse espaço e fazer um planejamento mais baseado no real. E dentro do real, da realidade dos fatos, o crescimento econômico precisa vir para dar suporte a tudo isso. Porque da forma que está, não tem como ter os financiamentos, os recursos para isso. A não ser que venha de uma hora para outra muito investimento lá de fora. E aí eu coloquei para o ministro Haddad. Ministro, a porta que nós temos é energia renovável no Nordeste e o hidrogênio verde. Deputado, o senhor já elogiou em outras entrevistas o ministro Haddad. Agora, com o lançamento do PAC, me parece que está um pouco precipitado, né? Um pouco a carroça na frente dos bois. O senhor mantém o elogio? Eu acho que o ministro Haddad é um ministro que conversa, que dialoga bem com o Congresso Nacional.
vejo nele boas intenções, não vejo nele assodamento nem autoritarismo. Agora, eu também acho até que, não sei se foi ele que fez essa agenda do dia 11 de agosto, porque pela forma como ele está trabalhando e como ele construiu, inclusive, a reforma tributária junto conosco na Câmara dos Deputados, seria melhor a gente ter um espaço de construção orçamentária mais consolidado e deixado para ter lançado daqui a 2 ou 3 meses, que é quando já está votado o arcabouço, é quando já está votado a lei de diretriz orçamentária, e a gente vai ter um embasamento melhor para isso. Porque da forma que está, inclusive, a própria proposta orçamentária terá que ser modificada para abrigar os investimentos do PAC. Deputado, eu tenho um último questionamento pelo que o Dantas falou, lembrando da história do PAC. O presidente Lula deu a entender hoje que agora que ele está começando a governar. Nós estamos em agosto, né? Porque antes ele estava fazendo reparos, segundo ele. Eu não sei exatamente reparos em quê, mas vamos lá. O senhor acha que agora o governo vai cair na real, que ele precisa cortar custo, que ele precisa reduzir o tamanho da máquina, que ele precisa ter preocupação fiscal? Eu compreendo que o ministro Haddad tem essa preocupação, eu só não sei se ele tem preponderância na hora de se reunir com o presidente, com a Casa Civil, por exemplo, que determinam as coisas. O senhor acha que essa, vamos usar uma expressão lá dos anos 80, 90, a ficha do governo vai cair ou não vai cair? Deus queira que você esteja falando uma verdade. Mas o estilo petista de governar não é esse. Né? Inclusive, aqui a fofoca do momento é que vão abrir mais ministério para acomodar mais gente na base parlamentar. Eu acho que o caminho é inverso. É melhor consolidar os ministérios e ter uma eficiência do gasto público melhor. Né? Inclusive, nós estamos discutindo isso na lei do orçamento para o ano que vem. Uma cobrança. Porque tanto o nosso orçamento de saúde é muito grande, como o nosso orçamento de educação é um dos orçamentos que tem a melhor per capita do mundo. Agora, o que a gente precisa é de resultado. Temos um bom resultado no Ceará? Temos. Mas no Brasil como um todo, o resultado da educação é péssimo. Então, nós estamos discutindo, inclusive, com as comissões permanentes, tanto saúde como educação, uma forma de ter uma garantia de que esse investimento possa se dar com uma responsabilidade maior e com uma resposta melhor para o conjunto da sociedade. E o presidente Arthur Lira já, inclusive, levantou essa semana a possibilidade de trazer para o plenário da Câmara a reforma administrativa. E eu não vi nenhum eco com relação a isso dentro do Executivo do governo federal. Pegando posso ter mais tempo, mais um aí? Não, Dantas, por gentileza, fica à vontade para a última questão. É porque é o seguinte, nesse debate sobre a reforma tributária, nós tivemos aí até o líder do PT dizendo que o PT abre mão de taxar os super ricos, né? E o senhor citou aí algumas medidas que o governo tem no seu horizonte de trabalho, a questão do CARF, que deve gerar aí, num primeiro momento, uns 50 bi. Só que a conta é de 130 bi, a conta mais conservadora. E se ele está abrindo mão de taxar os super ricos, vai sobrar essa conta para a classe média? A gente pode esperar mais impostos para a classe média, deputado? Ninguém aguenta mais. Eu posso dizer com toda a convicção, esse Congresso Nacional que está aí não vota aumento de imposto, principalmente para a classe média. E quando a gente votou a reforma tributária, foi exatamente na expectativa de que, com a reforma tributária, simplificando o sistema e ampliando a base de contribuição, você vai diminuir sonegação, e só nos combustíveis você tem quase 50 bilhões de sonegação no Brasil, no formato que está hoje. Cada estado tem uma legislação de ICMS, então tem um jogo de nota muito grande. Esse dado não é meu, esse dado é do Instituto do Combustível Legal, do ICL, que nos passou essa avaliação. E, ao mesmo tempo, eu acho que o dinamismo da atividade econômica é que pode dar para o país uma sustentabilidade, inclusive para um programa de desenvolvimento tão audacioso como o PAC. Então, eu acho que a gente precisa ter aí o pé no chão, né, não mirar só no palanque eleitoral e ter a responsabilidade do que o momento nos exige. Dantas, deputado, só um último questionamento. O senhor lembrou aí da tentativa do governo agora para acomodar outros partidos na esplanada dos ministérios, de aumentar para os já enormes 37 ministérios para
39. É um desmembramento ali de alguns ministérios. Eu até fiz menção há pouco aqui que parece que a esplanada, lembrando a época dos discos, né, vai ter os ministérios do lado A e os ministérios do lado B. Nenhum político gosta de ministério do lado B, porque é onde não estava o principal sucesso do cantor. Mas o senhor acha que mesmo com essa distribuição de cargos, o Congresso não vai ficar mais dócil, sobretudo a Câmara, em relação ao governo federal? Essa questão de impostos é uma posição do Congresso? Eu acho que houve uma mudança muito grande. A autonomia do Congresso está consolidada. Depois que inclusive fui eu que criei a emenda individual impositiva quando eu fui relator do orçamento lá em 2014 para 2015, para exatamente garantir essa autonomia e essa equidade entre os deputados. Porque naquela época só tinha emenda quem era o deputado da base. Quem não era da base não tinha nem sequer as emendas. Hoje todo mundo já tem ali um conforto de ter uma equidade na distribuição das emendas para atender às suas demandas regionais. E, por outro lado, também, a cobrança da sociedade, esse trabalho que a Jovem Pan faz, as redes sociais, contribui muito para que você tenha um contraponto. E esse contraponto no Brasil está muito aceso. As pessoas estão vendo um país que tem um potencial enorme de riqueza, sempre travado pela questão da política. E a política precisa estar numa sintonia muito fina com a governabilidade e a sustentabilidade do país. Então, eu acho que oferecer cargo, às vezes pega mal até para quem está recebendo os cargos. Está aí, inclusive, políticos do PP e do Republicano reclamando que não querem cargos. E isso vai ser cada vez mais forte na dinâmica que a política vai tendo. E à medida que os poderes eles dialogam e são harmônicos entre si no diálogo da construção da pauta do país. Mas, por outro lado, eles têm a obrigação de fazer a contradição um com o outro, até para poder dar eficiência à legislação do país. Eu acho que isso vai ser mais cobrado também. Então, do meu ponto de vista, cargo já não faz mais tanta importância no posicionamento do Congresso Nacional. Deputado Danilo Forte, brigadíssimo. Dantas, temos mais 10 segundos para você encerrar para um último comentário, por favor. Mas, deputado, agradeço já a sua participação aqui no Prós e Contras, viu? Eu queria... A gente vai deixar já agendada a próxima para conversar com o deputado aqui sobre o que a Petrobras está fazendo com as refinarias, que esse aqui também é um outro grande especialista no setor. E está faltando combustível no Ceará hoje. Está faltando combustível e a informação que nós temos já há dias, a Petrobras não repassa o preço e controle de inflação com controle de preço de combustível na Petrobras já deu errado, né, deputado? E ele quer botar 600 bilhões no novo PAC, já pensou? Como o senhor disse, a conta não fecha. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, Dantas. Está aí, portanto, o deputado Danilo Forte é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e ele está deixando claro ali que a conta não está fechando. O que o governo diz que pretende fazer no ano que vem não fecha. E o governo não reduz despesa, não reduz a máquina, muito pelo contrário, aumenta as despesas, aumenta a máquina e afasta o investidor. E sem investidor, como é que você vai fazer a economia crescer para ter arrecadação, para fechar essa conta e pagar todos esses novos gastos que o governo está criando?